Bom, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite, ou para os que amam a lua como eu, boa madrugada. Vou me apresentar, espero ser breve e objetivo. Meu nome é Marcelo e eu sou professor de Direito Penal. Irei acompanhar os senhores por essas aulas, onde além de preparar, porque a minha função aqui é preparar vocês no mais alto nível para acertar as questões de direito penal. A minha função é fazer com que vocês passem no concurso. Mas eu sou apaixonado pela essa área criminal. Então, se eu puder tocar vocês com um pouco desse amor que eu sinto por essa disciplina tão macabramente bela, eu vou ficar muito feliz. Sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, cidade em que morei durante algum tempo e me encantei pelo mar e também me encantei por essa área. Eu sou apaixonado pela área criminal, assim como eu sou apaixonado por café, por literatura e por Jack. Eu tô realmente muito animado em tá aqui presente com vocês e é muito louco porque assim, eu não sei quem vocês são, eu não sei onde vocês estão, mas cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade e eu respeito muito isso. Imagino que todos que estão me assistindo agora estão se preparando para concursos da área policial e eu sei o que é estudar para concurso, acredite em mim quando eu digo isso. Fui aprovado recentemente na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Civil do Amazonas. E, se depender de mim, os senhores também serão aprovados em muito breve. Deixo muito claro que a minha história foi acompanhada também de muitas derrotas. Agora há pouco eu disse que eu fui aprovado na PRF e que eu fui aprovado na Polícia Civil do Amazonas. Duas aprovações que eu tenho muito a honra. Mas antes dessas aprovações acontecerem, eu tive derrotas duríssimas. Eu reprovei 13 vezes. Então, se os senhores acham que aqui eu vou dar alguma dica maravilhosa, alguma dica certeira, faça isso e passe no concurso, eu não tenho. O que eu tenho para falar é estude, constância, estude, não pare de estudar, acredite no que você quer e continue, sabe? Esforço vence talento. Então, como disse, repito, eu estou muito empolgado de estar aqui e vou ajudar ao máximo que todos vocês consigam passar no concurso e gabaritar a prova de penal. A minha intenção é que vocês peguem a prova de penal e falem, cara, eu já estudei isso aqui em alto nível e acerte toda a prova, sabe? Então, sem mais delongas, vamos conversar aqui. Vamos dar início à nossa primeira aula. Caramba, eu tô realmente bem animado. Eu até ensaiei essa introdução lá em casa, mas eu falei tudo diferente. Então vamos lá. A gente começa com isso aqui. Direito penal. Uma das coisas mais bonitas que existem. E a gente vai falar sobre os princípios do direito penal. Veja bem. O que são princípios, né? O que são princípios do direito penal? Princípios são valores fundamentais que norteiam o entendimento e a aplicação prática dos instrumentos normativos presentes no direito penal. E aqui, eu vou trabalhar com os senhores 8 princípios. Os 8 princípios que mais caem em provas. Existem diversos princípios, mas a gente vai trabalhar, e esse vai ser o foco do curso, é trabalhar no que cai em prova, para vocês acertarem questões de prova. Vamos lá. Primeiro princípio da legalidade. Senhores, somente por lei, em sentido formal, é possível se conceber a existência dos crimes e a comutação de penas. Veja só, para você ser punido por algo, esse crime deve estar previsto em lei. Entende? Você não pode ser punido por algo que não está previsto em lei. Tem que estar tipificado em lei. Tem que estar tipificado no Código Penal. Veja, por que o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, é um crime? Porque ele está no Código Penal. Ele está tipificado como crime. E é por isso que o agente que comete esse delito deve ser punido. Veja, artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
Então, a ideia do princípio da legalidade é, para você ser punido por um crime, este crime deve estar previsto na legislação penal. Isso dá uma segurança jurídica, porque veja bem, isso vai mostrar ao indivíduo o que ele não pode fazer e que, se caso ele o fizer, ele será punido. Essa é a ideia do princípio da legalidade. Somente por lei em sentido formal é possível se conceber a existência de crimes e comutação de penas. Segundo princípio, princípio da intervenção mínima. Ou também, os senhores podem encontrar na prova como princípio da última ratio. Pessoal, o direito penal, ele deve agir, ele deve entrar em ação em último caso, em última hipótese. Por quê? Porque os instrumentos que o direito penal utiliza são instrumentos sancionadores pesados, sabe? São danosos, são gravosos. Então a ideia é o seguinte, olha, se você tem um problema, vamos tentar resolver esse problema de outras formas. Vamos tentar usar o direito civil, o direito administrativo, para tentar sanar o problema. A gente só vai usar o direito penal se for o último caso, se nada der certo. Então veja, o direito penal só pode ser usado quando as outras esferas do direito se mostrarem ineficientes para sanar o problema. Aconteceu um problema. Primeiro a gente usa as outras esferas do direito. Se nenhuma delas conseguir resolver, aí a gente lança mão do direito penal. Então, princípio da intervenção mínima. Outro princípio, princípio da adequação social. Veja bem, uma conduta não pode ser considerada como crime quando aceita e praticada sistematicamente pela sociedade. A ideia do princípio da adequação social é, olha, se você tem uma conduta que é aceita pela sociedade e que é praticada sistematicamente pela sociedade, não há que se tipificar criminalmente essa conduta. Dá um exemplo. O fato dos pais furarem a orelha da criança recém-nascida para colocar um brinco. Quando você fura a orelha de uma criança recém-nascida para colocar um brinco, é uma lesão. Você está lesionando a criança. E a criança, por ser recém-nascida, ela não tem nem a opção de escolher querer aquilo ou não. Então, você poderia considerar aquilo, os pais estão provocando uma lesão corporal na criança. É crime de lesão corporal? Não. Por quê? Porque o fato dos pais furarem a orelha para colocar um brinco numa criança é algo aceito pela sociedade. A maioria dos pais faz isso. É algo praticado de forma sistemática, de forma cotidiana. E por ser assim, você tem uma adequação social. É algo aceito pela sociedade. Não podemos tipificar esse ato então como um crime. Passando, vamos para o princípio da ofensividade. Olha que coisa interessante. De acordo com o princípio da ofensividade, o fato deve ocasionar, de modo concreto, uma significante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Veja, a ideia do princípio da ofensividade é, olha, tem que ofender a norma jurídica, tem que ofender de forma concreta o bem jurídico protegido. Então vamos lá. O fato deve ocasionar de modo concreto uma significante lesão. A gente pode pensar no crime de homicídio, é uma significante lesão. No crime de lesão corporal gravíssima. No crime de extorsão mediante sequestro. Veja, todas essas condutas que eu disse, de forma concreta, produzem uma lesão ao bem jurídico tutelado, ao bem jurídico protegido. Ou então, um perigo de lesão. Tipo assim, olha, a ideia do perigo de lesão é o seguinte, olha, não causou uma lesão, mas é um perigo de lesão. Exemplo, o indivíduo dirigir embriagado. Embora ele não tenha causado de fato uma lesão, existe um perigo de se causar um dano. Então, aqui temos essa ideia do princípio da ofensividade. Deve haver uma ofensa, seja a partir de uma lesão ou de um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Passando, né? Vamos para o princípio da presunção da inocência. Deixo com os senhores o artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É muito importante a gente entender esse princípio da presunção da inocência, tanto no direito penal
quanto no direito constitucional e no direito administrativo, é a ideia de, olha, você só pode considerar alguém culpado depois do trânsito em julgado. Antes disso, a pessoa é considerada inocente. Eu lembro que, alguns dias atrás, estava sentado com uma pessoa que amo muito, chamada Vovó. Vovó é uma pessoa sensacional, maravilhosa. E aí, dia de quarta-feira, eu vou pra casa dela que a gente assiste Pantanal junto. Tomando café, coisa maravilhosa. Amo muito Vovó. E aí, a gente estava sentado e a gente estava assistindo o Jornal Nacional, se preparando para assistir o Pantanal. E aí, a gente estava assistindo o Jornal Nacional, e aí, tinha uma história do seguinte: filmaram uns caras furtando uma residência. Tinha nas câmeras, visivelmente o cara entra, o cara furta a residência e tal. E aí, esses caras estavam sendo procurados pela polícia. E aí o apresentador, William Bonner, fala assim, e a polícia estão atrás dos suspeitos. E aí Vovó, indignada, virou para mim e falou assim, que absurdo, suspeitos não, eles são bandidos. Veja bem, falei com Vovó, se acalme, relaxe. Porque de acordo com o princípio da presunção de inocência, eles são suspeitos, eles não são bandidos. Veja, estou aqui dando a ideia técnica. E os senhores são técnicos. Veja, falei com ela, Vovó, a partir do princípio da presunção de inocência, o indivíduo ele não pode ser considerado culpado, ele não pode ser considerado um criminoso, porque ainda não houve o julgamento. Sendo assim, o repórter está certo de considerar como um possível suspeito. Você não pode apontar para um indivíduo e falar, você é culpado, você é criminoso, sem antes ter havido um julgamento transitado em julgado, que o considere como tal. Essa é a ideia do princípio da presunção da inocência, tá? Seguindo, princípio da individualização da pena. Veja bem, que coisa interessantíssima. A ideia do princípio da individualização da pena é: a pena deve ser individualizada, para se evitar uma padronização da pena. E assim, uma dica que eu vou dar para os senhores, porque são muitos princípios, mas assim, tenta entender a partir do nome do princípio. Porque a partir do nome do princípio, você pode surgir várias ideias que vão te ajudar a acertar a questão de prova. Então vamos lá, princípio da individualização da pena. Tá. É uma pena individual para cada indivíduo. O que isso evita? Evita uma padronização da pena. É o seguinte, senhores. De acordo com o princípio da individualização da pena, você vai ter uma pena individual para cada indivíduo. Por quê? Porque os indivíduos são diferentes. E as condições aos quais eles são submetidos são diferentes. São uma série de variáveis. Veja bem. Imagina que a gente tem um crime. Imagina que três suspeitos praticam um crime. Suspeito A, suspeito B e suspeito C. A pena do suspeito A, vamos imaginar que os três são condenados. Os três foram condenados, então a gente vai chamar eles de criminosos, né? Porque foram condenados. A pena do criminoso A vai ser diferente da pena do criminoso B e da pena do criminoso C. Por mais que eles possam ter cometido o mesmo crime. Aí você fala assim, professor, mas como isso é possível? Rapidão. Como isso é possível? Porra, é possível? Por quê? Através do princípio da individualização da pena. Porque a gente pode ter aqui vários fatores. Imagina, por exemplo, que A teve uma participação maior no crime do que B, a pena já vai ser alterada. Imagina que você tem um indivíduo que é reincidente e outro indivíduo que não é reincidente, a pena vai ser alterada. Imagina que você tem um indivíduo que era pai da vítima ou filho da vítima, então você pode ter uma pena aumentada ou diminuída, a depender das circunstâncias. Então a ideia do princípio da individualização da pena é, olha, não é só olhar o crime e olhar a pena. Por quê? Porque existe uma variedade enorme, uma variedade de variações, entendeu? Que pode influenciar, que influenciam ou não. O que significa dizer que você vai ter muitas vezes vários indivíduos que praticam o mesmo crime e têm penas distintas, certo? Por quê? Circunstâncias pessoais, circunstâncias em relação a como foi cometido o crime, participação de menor, maior importância, e etc, etc, etc. Passando,
a gente vai para o princípio da intranscendência da pena. A ideia do princípio da intranscendência da pena é o que é. A pena não pode transcender. Então, somente o condenado pode sofrer as sanções pelo ato praticado. A pena não pode transcender de um indivíduo para outro. Veja, um indivíduo que não é culpado, um indivíduo que é inocente, não pode sofrer uma sanção pelo que o outro cometeu. Então a ideia do princípio da intranscendência da pena, ou princípio da intranscendência penal, é: a sanção não pode passar de um condenado para um inocente, de um condenado para uma pessoa que nada tem a ver com a história. As questões de prova gostam de misturar esses dois princípios, tá? O princípio da individualização da pena e o princípio da intranscendência da pena. Cuidado! As questões gostam de misturar e de inverter os conceitos. No princípio da individualização da pena, a pena deve ser individualizada. A pena deve ser única para cada indivíduo, evitando a padronização da pena. No princípio da intranscendência da pena, somente o condenado pode sofrer as sanções pelaquilo que ele mesmo cometeu, não podendo um indivíduo não culpado, um indivíduo inocente, sofrer as consequências penais. E, por último, não menos importante, a gente tem o princípio da insignificância. Esse aqui é o princípio que mais cai em prova, é o princípio mais importante. Vamos trabalhar isso aqui com carinho. O princípio da insignificância. Olha só, em determinados casos, a ofensa ao bem jurídico tutelado, a ofensa ao bem jurídico protegido, ela é tão pequena, ela é tão pífia, ela causa um dano tão pequeno que não é razoável usar a estrutura do direito penal para condenar aquele indivíduo. Vamos lá. Repetindo, em determinados casos, a ofensa ao bem jurídico tutelado é irrelevante, causando um dano pequeno, um dano insignificante, não sendo razoável usar toda a estrutura do direito penal para punir o indivíduo. O princípio da insignificância vai excluir o fato típico. Não há punição, não há que se falar em punibilidade. Então, assim, os senhores concordam comigo que assim, fere o direito, fere o princípio da ofensividade, fere o princípio da intervenção mínima, você usar toda a estrutura do direito penal, todos os instrumentos presentes no direito penal, para punir o cara que, de repente, furta um bumbum, não é razoável, não é proporcional. Entendeu? Aí, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o princípio da insignificância, você tem que seguir quatro regras, né, para configurar esse princípio da insignificância. Isso já caiu em prova. Veja bem, para que você tenha o princípio da insignificância, você tem que ter uma mínima ofensividade da conduta do agente, uma ausência da periculosidade social da ação, um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e uma inexpressividade da lesão jurídica provocada. Você tem que ter, senhores, esses 4 elementos para configurar o princípio da insignificância. Tem uma regra mnemônica que é bem legal, chamada assim, MARI. Sei lá, alguém deve conhecer alguém chamada Mariana. MARI. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência da periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então vamos lá. Para se configurar a ideia do princípio da insignificância, o indivíduo deve usar uma ofensividade mínima. Então, quando os senhores enxergarem na questão ligando ao princípio da insignificância crimes de homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro, já elimina logo. Por quê? Porque essa ofensividade tem que ser mínima. E outra coisa, você tem que ter uma ausência de periculosidade social da ação. A ação deve ser pífia, deve ser irrelevante, não deve ter perigo nenhum. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Então, a reprovabilidade tem que ser mínima. E uma inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa é a ideia. Então, terminamos aqui essa primeira aula. Espero que os senhores tenham gostado. Iremos nos encontrar muitas vezes
E espero que isso ocorra. E é isso. Fico por aqui. Encontro os senhores na próxima aula.